Beleza, galera, hoje é dia 18 de maio de 2020, na última semana o pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, foi dar uma entrevista pro pessoal do MBL. A entrevista na íntegra durou 2 horas e 10, mas ele editou e postou no canal dele, dando aí 35 minutos, com o título Como Bolsonaro se tornou religião. E eu separei alguns pontos aqui que eu acho de suma importância de nós conversarmos, principalmente porque muitos jovens acompanham o Dois Dedos de Teologia. Então é bom a gente deixar algumas coisas bem claras aqui. Para começar. Mas como muitos de vocês sabem, sempre que eu sou convidado para onde quer que seja, quando eu tenho a oportunidade de falar do evangelho, eu sempre estou lá. O problema é que ele não foi para lá para falar do evangelho, ele foi para lá falar mal do Bolsonaro. Existe um esforço real de assassinato de reputação pelo simples fato de eu ter ido falar do evangelho perto do pessoal do MBL. O ataque não foi por isso, mesmo porque ele não foi para falar mal, não foi para falar do evangelho, ele foi para meter o pau no Bolsonaro. E o problema é que ele aceitou ir fazer entrevista com o MBL, sendo que a gente já conhece o MBL e a gente sabe que eles não iam chamar se não tivessem as intenções espúrias dele. O que eles queriam? Eles queriam uma voz dentro dos evangélicos que pudesse corroborar com as versões que eles têm contra o governo Bolsonaro. Simplesmente isso que eles queriam. Por isso que o chamaram para lá. Porque sabiam que as ideias iam ajudá-los no movimento deles. É muito engraçado que eu pude passar 2 horas e 10 falando sobre Jesus, falando de teologia bíblica, pregando o evangelho claramente, deixando claro para todo mundo que Cristo vive, mas os crentes ficaram chateados porque eu falei mal do Bolsonaro. Mentira. Se ele pôs o vídeo de 35 minutos no canal dele, de 35 minutos ele só falou 2 minutos a respeito do evangelho, e aí ele deu a desculpa de que estava ligado um tablet na parte de trás escrito Cristo vive. Isso não é pregar evangelho, isso não é falar do evangelho. Tudo bem que os 2 minutos que ele falou, beleza, vou até pôr aí daqui a pouco. Mas você colocar um tablet ligado escrito Cristo vive não é pregar evangelho. Mesma coisa se você colocar um colante no seu carro de Jesus te ama. Isso não é pregar o evangelho. Votei no Bolsonaro porque o Bolsonaro se dizia pró-vida. Acima de qualquer coisa, eu acreditava no discurso do Bolsonaro de que ele ia se colocar contra o aborto, de que o aborto seria uma prática que, se fosse aprovada pelo STF, ele vetaria e tudo mais. E agora eu não vejo mais um candidato pró-vida. Eu tô vendo um candidato que, por mais que no discurso tenha uma pauta ainda contra o aborto, a gente tem o Bolsonaro agora sendo pró-morte. Então ele acusa o Bolsonaro de que esse discurso que ele está fazendo para tirar esse bloqueio total, esse lockdown, ou essa quarentena horizontal e colocar a vertical, ele fala que isso é um discurso contra a vida. Isso aí vai matar pessoas, vai causar uma desgraceira no mundo e tudo mais. Eu não creio que ele seja cristão de verdade. Ele crê muito mais no cristianismo cultural do que ter realmente uma fé genuína. Aí é uma acusação muito grave. Como é que você pode chegar para uma pessoa que se diz cristã e falar que ela não é? Então você agora é Deus para acusar uma pessoa de ser ou de não ser? Complicada essa acusação dele. Dentro desse contexto todo, olha só, olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O Bolsonaro está conseguindo me fazer pensar se não era melhor ter o PT me roubando do que ter o presidente fazendo pouco caso da sobrevivência dos indivíduos. E o que o PT fez? PT fez muito mais pouco caso da vida dos outros do que você possa imaginar. Olha a pobreza que ele tornou o Brasil. Então, o que adianta a pessoa ter um discurso bonitinho de igualdade, de fraternidade, de amizade, enquanto isso tá lá roubando dinheiro de todo mundo, deixando o povo passar fome e morrer do mesmo jeito. Então, nada a ver essa argumentação dele aqui. Isso aqui foi uma das piores. É um esforço de seguir a comunidade científica para conseguir nos proteger, mas para o nosso presidente isso não importa muito. Dando uma ênfase danada à comunidade científica. É muito temerário também, porque a gente está num momento que ninguém sabe muita coisa, inclusive a comunidade científica. Porém, Bolsonaro não está sendo contra a comunidade científica, mesmo porque você tem cientistas que apoiam o uso da cloroquina, você tem cientistas, economistas que são a favor da quarentena vertical. Então você não é, tá indo contra, mesmo porque ninguém é a ciência não diz nada, quem diz são cientistas, cientistas adotam corrente X ou corrente Y, isso aqui, se ele for então seguir a comunidade científica, para de acreditar no criacionismo, vamos acreditar na evolução. Agora imagina uma pessoa que é anti-vacina, ela vai colocar os filhos dela em risco, vai se colocar em risco e vai ser vetor para colocar outras pessoas em risco. Ser anti-vacina é uma coisa extremamente terrível. Você tem uma perspectiva anti-ciência que coloca outras pessoas em risco. Bolsonaro está sendo influenciado tão profundamente por pessoas como Olavo de Carvalho e por uma agenda completamente anticientífica, é algo que coloca todo o país em risco. O problema é, você já viu Bolsonaro alguma vez pregando anti-vacina? Eu não vi.
Agora você tem que levar em conta que a gente viveu diversos anos sendo enganado no Brasil, e aí as pessoas automaticamente vão desconfiar de tudo. Se aparece uma pessoa, um governo, te dando um determinado remédio, uma determinada vacina, falando que faz bem, mas você já tem um histórico de mentira desse governo por anos, você vai desconfiar. Então, não tem nada a ver. Mesmo porque o Bolsonaro nunca pregou contra a vacina. Não é influenciado por agenda anticientífica, coisa nenhuma. Você não tem uma corrente só científica, você tem diversas, e ele, como presidente, ele tem que olhar com um olhar macro. Não adianta ele pensar só numa coisa. Vamos fechar tudo e vamos esperar o vírus desaparecer milagrosamente. E aí, como é que fica o pessoal que precisa trabalhar? Como é que faz para gerar dinheiro? O pessoal precisa comer. E aí? E as outras enfermidades que precisam ser tratadas do mesmo jeito? E as depressões, problema mental, emocional que estão ocorrendo por causa desse fechamento? Essa é a grande base das adorações. Você coloca toda a sua vida em jogo diante daquilo. Essa questão da teologia da idolatria, eu tenho que concordar com ele em certo ponto. Essa questão de você colocar uma pessoa como sendo o salvador da pátria é errado. Mas o próprio Jair Bolsonaro já falou diversas vezes, desde a campanha e até hoje, para quem acompanha ele sabe, que ele não é o resolvedor de tudo. Ele depende que o povo atue. Não é ele o salvador da pátria, como Luiz Inácio fazia, falava e demonstrava. Jair Bolsonaro é o contrário. Eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, e eu tenho uma agenda em tudo que eu faço, não é? Por mais que eu fale de política, por mais que eu fale de economia, eu, acima de qualquer coisa, quero falar de Jesus o tempo inteiro, né? E vou aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar de Jesus, porque é isso que eu sou. É esse Deus que eu adoro. Eu tenho aqui meu iPad aqui, eu coloquei aqui com Cristo Vive, para deixar aí o tempo todo. Por quê? Porque eu adoro, é minha adoração. Eu acredito naquilo que Cristo fez por mim. Ele foi na cruz, morreu pelos meus pecados, e então, porque eu creio nele, eu tenho um caminho com Deus. Aí ele falou de Jesus, mais ou menos 1 minuto. A fala dele foi boa. Aí aos 11 minutos e 15, ele para mim essa pérola aqui foi demais. Ele citou a frase de um pensador contemporâneo, Kim Kataguiri. Eu fui no 2º congresso do MBL. Eu lembro de uma frase do Kim Kataguiri: o que a gente quer como liberais é que as pessoas se importem menos com política. É que a pessoa cuide da sua vida, vá para sua igreja, saia com sua família, brinque com seus filhos, e tem que parar de se importar tanto com o que os cabas estão fazendo em Brasília. E isso é uma coisa maravilhosa. Claro que o MBL quer que as pessoas se importem menos com política, e o pior é ele corroborar com essa ideia. Por quê? Se as pessoas estão se preocupando menos com política, eu faço o que eu bem quiser. Eu, político, né, no caso, eu, movimento MBL, vou lá, assumo o lugar, como seus líderes já disseram diversas vezes, que eles querem o protagonismo, eles querem chegar nas cabeças, eles querem a presidência da República, eles querem os altos cargos, os altos escalões. É isso que eles querem. Então, isso aí é demais, hein? Como se a política não influenciasse em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que o Olavo de Carvalho foi um dos piores males para o governo brasileiro. Eu acho que essa influência do Olavo de Carvalho na política brasileira é um mal terrível. Você pode discordar de algumas ideias do Olavo, você pode discordar das posturas que ele tem, mas você não pode negar que ele abriu os olhos das pessoas para muita coisa, principalmente contra o comunismo e o esquerdismo. Até então você tinha hegemonia no Brasil, nas escolas, nos quartéis, nas mídias. E agora você falar que ele é um mal danado, por quê? Porque o pessoal acordou e agora está lutando contra. É lógico, quando você tem hegemonia de uma galera aí, como eram os esquerdistas, você tinha uma certa paz. Vai lá ver na Coreia do Norte, lá como que o pessoal vive em paz lá. Tranquilo, você tem a hegemonia, o poder ali, se você andar fora da linha te matam e acabou. Agora, quando esse pessoal tem os seus olhos abertos e começa a ir contra esses aqui, é claro que vai ter conflito, vai ter confusão, vai ter um monte de coisa. É por isso que eu sempre desconfio de pessoas imaturas, porque não conseguem perceber uma coisa básica como essa. É interessante ver um candidato dizendo que Deus está acima de tudo. Olha que legal. O problema é que parece muito mais, depois desse tempo de governo Bolsonaro, que ele simplesmente está usando o nome de Deus em vão. O slogan Brasil acima de tudo, para quem não serviu as Forças Armadas não vai saber. Mas essa frase é antiga dentro das Forças Armadas. O Bolsonaro não inventou isso aqui não. Isso aqui já existe lá há 1000 anos. Quando eu servi as Forças Armadas em 2003, quando eu entrei, né, fiquei 11 anos. Quando eu entrei em 2003, a gente cantava e tinha música lá de canção de corrida militar que era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sempre existiu essa frase. Se você andar por alguns quartéis do bombeiro aqui em São Paulo, você vai ver lá frases como vocês confiam na gente,
As pessoas confiam nos bombeiros e nós confiamos em Deus. Então você vai ver diversos lugares com essas frases. Ele fala, por desconhecimento talvez, como se o Bolsonaro tivesse inventado essa frase para conseguir captar o povo evangélico para votar nele. De que ele está se aproveitando das pautas evangélicas para criar um tipo de política completamente anti-Deus, anti os valores evangélicos, anti os valores do bem. Uma política totalmente anti-Deus. Aí tá de brincadeira, né? Aí tá de brincadeira. Foi a favor lá do dia da oração e do jejum. Não foi decretado, não foi o Estado intervindo, não. Foi um posicionamento favorável, um convite a isso. É um presidente que não tem vergonha de falar que é cristão e defende os valores cristãos. Quando você viu ele indo contra os interesses cristãos? Aí, pô, Iago, aí pegou mal, hein? Cadê? Anti-Deus, anti-valores evangélicos, se coloca como alguém anti-vida? Anti-vida? É o cara mais preocupado com a segurança pública, que já teve na presidência da República, que não usa a desgraça para se promover, pelo contrário, quer resolver o problema da violência, quer dar o direito da população, do povo se defender, de poder ter uma arma de fogo para se defender. É contra o aborto, já disse diversas vezes. Como assim anti-vida? E anti o bem? É o cara que prega honestidade e demonstra que é honesto. Iago, o que você acha que Jesus falaria para o Bolsonaro se rolasse um papo entre os dois hoje? Eu acho que ele falaria a mesma coisa que ele falaria para qualquer um de nós. Que somos pecadores, que o pecado nos corrompeu, que nascemos maus desde a origem, que nós temos problema com Deus, que somos todos revolucionários e rebelados, mas contra o divino. Ele nos criou, nos deu tudo, respiração, fôlego, mas nós escolhemos fugir dele, que a obra de Jesus é o único meio de encontrarmos salvação, esperança e graça e fugirmos de nós mesmos e encontrarmos agora uma guerra não contra líderes políticos, mas uma guerra contra a nossa própria fraqueza moral, nosso próprio pecado e confiarmos na obra plena e perfeita de Jesus para a nossa salvação, para sairmos das esperanças intramundanas, das utopias e das revoluções políticas, para encontrarmos uma esperança além dessa vida na obra perfeita que Cristo veio realizar para nós. Eu acho que é isso que ele diria para o Bolsonaro, porque foi isso que ele me disse. Eu acho que é isso que ele diria para cada um de nós se ele tivesse um encontro conosco. Gostei da resposta dele, foi uma resposta boa, fundamentada. O Jair Bolsonaro, ele faz um uso instrumental do movimento cristão, seja evangélico, seja católico, isso absolutamente não importa. O Jair não é um religioso. O Jair não é uma pessoa de ética e de comportamento que reflete uma fé específica cristã. Você percebe pelo modo como ele se porta publicamente, pelas declarações toscas que ele faz. Agora ele ignora uma coisa chamada santificação. A pessoa, quando ela é convertida, ela começa um processo de santificação. E é engraçado como ele diz assim, é só ver como ele se comporta publicamente. Porém, como ele se comporta privadamente. Esses dias, o Agostinho Fernandes, que é um maquiador famoso aí no Instagram, postou um vídeo chorando no Instagram dele por causa das injustiças que estavam fazendo para com o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque as coisas boas que o Jair Bolsonaro faz, como diz na Bíblia, que é para quando você fazer o bem você não sair jogando fogos para cima aí, buscando glória para si mesmo, as coisas boas que ele faz, ele não demonstra. Quem acompanha o Bolsonaro um pouco mais de perto vai saber. Então o Agostinho Fernandes foi um de que foi levado lá para casa deles lá no final do ano, foi praticamente adotado, né? Tá sempre lá, junto com a Michelle Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro. Então o cara se sente ofendido porque ele vê a injustiça que fazem para com ele. Então como que o cara quer acusar ele de não ser um exemplo de cristão, sendo que as coisas que ele faz, de boas, no caso, não aparecem? Tá certo, não tem que aparecer mesmo. Quer o quê? Quer que ele faça coisa boa e promova aquilo ali? Tire foto, poste nas redes sociais. Olha aqui, ó. Vou dar uma esmola, hein? Ó. Posta aí nas redes sociais. Aí tá de brincadeira. Isso a gente já viu de relatos de pessoas lá da região dele, do Vale do Ribeira. Já viu da região lá do sul do Rio de Janeiro. Já viu pessoas lá de Brasília, amigos próximos dele. E aí? Não dá. Essa argumentação dele aqui não dá. Assume certas pautas conservadoras, esse ambiente de imaginário e de linguagem que não corresponde àquilo que ele realmente quer fazer. Ele é um político, como qualquer outro político. Aí essa comparação que ele fez aqui não dá, de novo. Olha a diferença de a pessoa que fica lá 30 anos na Câmara sempre lutando pelos mesmos valores, pela mesma proposta, por tudo que ele sempre lutou, só conseguiu ter aumentar assim, a sua visibilidade por causa das redes sociais, senão continuaria lá, omisso naquela região. Por quê? Porque você tem todo o sistema estatal contra.
E depois ele assume, e aí ele está tentando fazer as coisas contra todo mundo, e ele vem me dizer que ele é um político como qualquer outro. Ele enriqueceu ilicitamente por um acaso? Ele já foi pego em algum processo de corrupção? Ele já fez alguma marmotagem contra a liberdade da população? Eu quero um presidente que seja positivo para com o trabalho das igrejas, mas eu quero um presidente que sirva a sociedade como um todo. Eu quero um presidente que sirva todas as comunidades cristãs ou não cristãs. Eu preciso de alguém que diminua o poder do Estado, que possa tirar a mão do bolso da sociedade. E o que raios o Bolsonaro está tentando fazer desde o tempo que ele assumiu? Desde a época que ele começou a diminuir os ministérios, começou a exonerar um monte de cargo em comissão, tentando desburocratizar. É isso que ele está fazendo desde quando ele entrou. E a gente vê como o nosso Legislativo e o nosso Supremo Tribunal Federal emperram. Então ele está fazendo um discurso totalmente contraditório. Ajudar com relação à segurança pública. Quer um presidente que mais valorizou as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública do que o Bolsonaro? Além disso, ele está auxiliando na segurança pública quando ele permite dar liberdade para a população poder se defender contra os marginais. Qual outro fez isso? Teve um aí, um que está condenado, que fez o contrário, tirou as armas da população e liberou presos. Aí. Investir naquilo que for necessário, não um cara que está tentando proteger os próprios filhos através de esquemas de corrupção. Aí, de novo, uma acusação temerária. Algum filho dele já foi condenado? Que eu saiba, não. E aí? Então, como assim? Ele vai tentar mexer todo o aparato estatal do Brasil para tentar proteger os filhos dele? Ele desconhece um pouco, talvez, o Iago, do sistema, como é que funcionam as polícias no Brasil. Você não tem como fazer esse tipo de influência. Você tem policiais para todo lado e são praticamente independentes. Lógico que eles têm a chefia deles, mas hoje em dia um celular você quebra tudo. Se você está tendo influência de alguém superior para fazer coisa errada, você grava, filma, joga na mídia, você acaba com a carreira do teu superior hierárquico. Como que o Bolsonaro ia querer mexer em todo o sistema judiciário, Ministério Público e das polícias para tentar proteger ou blindar os seus filhos? Será que não é mais interessante você pensar na possibilidade de eles estarem sendo acusados, sim, tentando fazer, como você falou que estava sofrendo, um assassinato de reputação para atingir o pai? Será? Ele fala, tá tentando interferir na Polícia Federal. Mas quem estava investigando o Flávio Bolsonaro não era a Polícia Federal, era o Ministério Público Estadual. Não tem nada a ver a competência de um com o outro. E aí, 2 anos de investigação e até agora nada? Eu vou dizer uma coisa muito complicada. Eu vou ser muito criticado por alguns colegas cristãos por dizer isso. Mas eu preferia um presidente que fosse menos seguro para nós como comunidade religiosa, mas que fosse melhor para a sociedade de forma geral, do que as coisas como estão agora. Né? Eu preferia ter minha liberdade religiosa sacrificada em algum nível para ver o bem social, menos gente morrendo, menos miséria à nossa volta, do que ter um presidente que fala bem da igreja, Deus acima de tudo, mas que é Bolsonaro acima de todos, que é minha família acima de todos, que é o meu projeto de poder acima de todos. Tá tendo aí as proibições de você poder se reunir para fazer os cultos até nos lares. E aí? É isso que você quer? Isso aqui é um discurso perigosíssimo. A partir do momento que você está disposto a começar a negociar sua liberdade religiosa ou liberdade individual para com o Estado, você está abrindo margem para o Estado cada vez se aproveitar mais e tirar sua liberdade até um ponto que você não vai poder mais resistir. Você acha que lá na Coreia do Norte não tem cristão lá que se reúne clandestinamente nos lares? E era um louco para poder ter a sua liberdade de culto, poder ter uma igreja e tudo mais? E aí, é isso que quer fazer aqui também? O Bolsonaro se mostra um político igual a todos os outros. A grande diferença é que ele não tinha o capital e o poder para poder fazer coisas piores. Agora que ele tem o capital e o poder, ele tá fazendo algo terrível. Se ele fosse inteligente, ele faria coisas ainda muito piores. Como ele não é tão inteligente, não é tão bem assessorado, ele não consegue fazer coisas tão ruins. Uma das maiores bênçãos a uma sociedade é quando o canalha é um pouco jumento. Né? A gente acaba sendo, né, preservado. Aí eu não preciso nem falar, um pastor dizendo isso, fazendo uma acusação que o outro é um jumento. Aí falta um pouco de humildade, né? Talvez. Aí talvez o ego subiu. Então, se eu vou ter que de alguma forma interferir na PF para poder manter o meu governo, vale a pena, é por um bem maior. É para tirar o PT do poder. Eu sou contra interferência nas polícias. Agora, a diferença é, quem fez essa lei aí
que autoriza ou que passa essa prerrogativa do presidente escolher o diretor-geral da Polícia Federal, que mude isso através do legislativo. Ele está cumprindo a lei. Não gostou da lei? Cobre os parlamentares e mude a lei. Simples assim. Constitucionais sobre toda a sociedade, interferindo em cada área da existência, fazendo justamente aparelhamento do Estado ao seu próprio prazer. Ele está falando que o Estado era aparelhado pela esquerda, agora o Bolsonaro está aparelhando o Estado da maneira dele. A diferença é que o Bolsonaro não está lutando por um Estado inchado. Essa faz toda a diferença. Pelo contrário, ele está lutando para diminuir, enxugar o Estado. Isso faz toda a diferença. Vai ter gente dele lá? Claro que vai. Se amanhã for eleito um Haddad da vida, você acha que ele vai colocar quem lá? Quem compactua com a cabeça dele. Aí a diferença é que o Bolsonaro tenta diminuir o Estado ao mínimo possível. Simples assim. É por isso que eu sou muito desconfiado das esferas políticas, do poder temporal, e é por isso que eu acho que... E é por isso que eu sou um liberal, sabe? Eu acho que no fim das contas é por isso que eu sou um liberal. No fim das contas é por isso que eu creio no Estado mínimo, eu sou quase um anarcocapitalista. Não sou anarquista, creio que deve existir uma força política, um governo, mas eu sou muito liberal. E é provavelmente porque eu sou cristão. É difícil engolir essa ideia porque é mais um discurso contraditório. Porque se ele diz que ele é super liberal, como que ele gravou recentemente um vídeo no canal dele com o título assim, Bolsonaro feche minha igreja? Ele está pleiteando que o Estado intervenha e feche a igreja dele. Se ele é liberal, o que ele faz? Ele é o responsável pela igreja? Vou seguir as orientações aqui do Estado e vou fechar por causa disso, tem os seus motivos. Não pedir a intervenção do Estado para fechar a igreja dele. Aí tá de brincadeira, né? Aí tá mais para petista do que para liberal. Quando se espera que um político resolva os problemas, que um político salve a sociedade, que o político seja a cura de todos os males, que ele seja a nossa panaceia, não é? Quem é que vai ser eleito? É só o canalha, é só o mentiroso, é só o populista. São os Lulas e os Bolsonaros que vão ser eleitos. São aqueles que alcançam os homens através da mentira, através do engano, através de um comportamento cada vez mais afastado daquilo que eles realmente acreditam. Isso aqui eu não preciso nem comentar, eu já vim falando que o discurso do Bolsonaro sempre foi o mesmo, ele tá batendo aí, tentando lutar aí para colocar isso em prática, mas a gente sabe da dificuldade que é lutar contra um sistema inteiro. Então é isso. Citei alguns pontos aqui que eu acho interessante de a gente não deixar sem resposta. Então um forte abraço e até a próxima.